Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Para darmos continuidade aos casos de colocação do pronome oblíquo átono. Já trabalhamos com os casos proibidos, já falamos dos casos especiais. Agora falaremos dos casos de mesóclise e de ênclise, porque no bloco anterior, você já sabe, falamos sobre todas as situações aí possíveis de próclise. Então agora, você tem que partir da seguinte perspectiva. Vou resolver exercícios de colocação pronominal. Parto de onde, professora? Eu parto da identificação da próclise, tá? Claro, excluindo os casos especiais e os casos proibidos, eu parto sempre da próclise. Eu preciso sempre verificar primeiro se é um caso de próclise. Não é. Eliminei, sabe aquela mnemônica nasgi, ride, oie? Pois é, eliminei, não tem nenhuma situação daquela. Aí eu posso entrar nestes outros casos, nos casos de mesóclise, nos casos aí de ênclise também, combinado? Vamos começar abrindo aqui para você, ó, vamos falar dos casos de mesóclise. Então a mesóclise é quando nós temos o pronome oblíquo no meio do verbo, certo? No meio do verbo. Quais são as situações? Primeira coisa que a gente tem que analisar é aquilo que eu falei para você. Primeira coisa, se não houver próclise, ó. Se não houver próclise, aí eu vou analisar a possibilidade de mesóclise. Por exemplo, ó, vou pegar aqui o preto. Ninguém me ajudaria. Opa, já temos uma terminação aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Já temos uma terminação aqui, ó, que é um dos possíveis casos de mesóclise, mas eu já vou parar por aí. Por qual razão que eu já vou parar por aí? Porque eu tenho um ninguém. O ninguém, do ladinho do verbo ali, do pronome, é palavra atrativa. Portanto, eu já elimino a possibilidade do quê? De mesóclise. Isso daqui é um caso de próclise. Né? Então, ó, a palavra atrativa aqui, ó, já eliminou a possibilidade da mesóclise, ainda que esteja colocada ali a nossa terminação ria. Não posso, tá? Por qual razão? Vou até colocar. Quando é que a gente vai usar caneta? Quando é que a gente vai usar cor 2? Quando é que a gente vai usar a mesóclise? A gente só vai usar a mesóclise com futuro do indicativo. Só usar com futuro do indicativo. Só uso com futuro do indicativo. Que tipo de futuro? Vamos lá, Brasil. Ó. Futuro do presente, são os dois tipos, né? E futuro do pretérito. Somente com essas duas situações, tá? Futuro do presente ou futuro do pretérito. Vamos pegar aqui uma tintinha preta para colocar um exemplo para você. Deixa eu pegar aqui um caso. O menino... Vou colocar duas situações aqui, tá? Deixa eu ver se vai caber. Vai. O menino... me ajudaria. E o menino ajudar-me ia. Então, ó, volta aqui. Primeira coisa, se não houver próclise. Tá vendo meu verbo aqui, ó? Meu verbo aqui, ele tá no futuro, né? No futuro, mas eu tenho aqui uma palavra atrativa que cancela a possibilidade de mesóclise, tem que haver aí a próclise. Beleza. Portanto, eu só vou usar a mesóclise quando eu tiver verbos no futuro do indicativo. Então, eu tenho aqui, ó, vamos pegar. O menino me ajudaria.
Ó, aqui eu tenho futuro do indicativo, futuro do pretérito. O menino ajudar-me ia. Olha aqui, ó, também. A mesma situação. A diferença é que aqui está em próclise e aqui está em mesóclise. Eu posso ter as duas possibilidades? Posso. Aqui, gente, é caso facultativo. Eu posso colocar tanto dessa forma como dessa. Não existe o quê? Não existe obrigatoriedade nessa situação. Uma coisa que você tem que entender, ó, é que quando eu tenho um sujeito ali e o meu verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito não começa a oração, ele está ali só no meio com aquele sujeito, isso indica que eu posso colocar em mesóclise. Se eu não quiser, não vai ter problema. Por quê? Porque eu tenho ali ó, o sujeito, o menino, então eu poderia deixar em posição de próclise? Poderia. Mas, se eu quiser, eu tenho condições de colocar em mesóclise, porque o verbo, coincidentemente, o meu verbo está no futuro do pretérito. Então, no futuro do presente ou no futuro do pretérito, fica opcional quando eu tenho estruturas desse tipo, para colocar nesta situação de mesóclise ou não, tá? O caso obrigatório é caso de próclise, quando tem regras específicas lá. Primeira coisa que eu vou analisar, é caso de próclise? O menino me ajudaria? É caso de próclise? Não. O menino, por acaso, é palavra atrativa? Não. Agora, o menino ajudar-me-ia é caso de mesóclise? Pode ser. Por quê? Porque a próclise não é obrigatória. O verbo está no futuro do pretérito. Opa, eu tenho duas condições que permitem o uso da mesóclise, entendeu? Então, eu posso colocar. Não é uma obrigação colocar em mesóclise. A gente só vai ter agora, ó, vou colocar o terceiro caso, que vai ser obrigatório o uso da mesóclise, porque senão eu vou bater em uma outra regra. Mas aqui, ó, eu não tenho caso obrigatório de próclise, eu não tenho caso obrigatório de mesóclise. Eu tenho possibilidade de próclise e eu tenho possibilidade de mesóclise. É isso, beleza? Porque, ó, deixa eu abrir aqui, porque a gente vai para a nossa terceira situação. Quando que vai ser obrigatória? Ó, a nossa mesóclise só é obrigatória, ela só é obrigatória no começo de orações. No começo de orações. Só nesta situação ela é obrigatória. Por exemplo, vamos pegar aqui, ajudar-me, melhor, vou colocar o menino. Ajudar-me-ia com o pedido. Tá vendo? Aqui é caso obrigatório. Então, a mesóclise aqui, ela tem que acontecer. Por qual razão? Ó, meu verbo está aqui, a outra parte do verbo está aqui e meu pronome está aqui no meio. Por qual obrigação? Porque eu não poderia ter me ajudaria, certo? Opa. Me ajudaria. Me ajudaria. Por qual razão? Que eu não posso começar com pronome oblíquo, certo? Não posso começar com pronome oblíquo. Então, não daria para ser. E se fosse ajudaria-me? Será, professora? Ó, ajudaria-me. Não daria, professora? Não daria. Por quê? Porque eu tenho o verbo aqui, ó, no futuro do pretérito. Então, eu teria que colocar como? No caso da mesóclise. Então, ela só é, vamos lá, ó, volta aqui para mim. A mesóclise, ela só é obrigatória quando nós estamos diante de um verbo que começa a oração no futuro do presente ou no futuro do pretérito e depois eu tenho o meu pronome. Neste caso, a mesóclise é obrigatória, mas a gente já passou por outras duas situações. Qual é? Primeiro, vou olhar, ajudar-me-ia com o pedido. É caso de próclise? Não, não é caso de próclise, não tem nada ali que me diga que tem que ser próclise.
É caso de escolher se a gente vai deixar em próclise ou se vai deixar em mesóclise? Tem possibilidades? Não, não tem possibilidades. Por qual razão? Porque o verbo começa a estrutura, começa a oração. Por essa razão é caso obrigatório. Então eu tenho essas 3 situações para o uso da mesóclise, combinado? Presta atenção, abre aí a tela para você enxergar, ó. Beleza? Beleza? Mas ó, veja só. O futuro, usar aqui, ó, vou até voltar, ó. Aqui, gente, é facultativo, tá? Vamos colocar assim, ó. Facultativo. Tá? Nesse segundo caso, ele é facultativo. Quando? Quando eu tenho o futuro do indicativo, seja do presente ou do pretérito, mas eu tenho uma estrutura, ó, eu tenho um sujeito colocado aqui antes, ele não começa, o verbo não começa a oração. Então, aqui é caso facultativo. Agora, aqui, no terceiro caso, é caso obrigatório. Eu não posso. Volta para cá. Aqui, ó. Aqui é caso o quê? É caso obrigatório, tá? Aqui, ó. Obrigatório. Eu sei que tá ali, mas eu vou repetir. É caso obrigatório. Então, nesta situação facultativo, nesta situação obrigatório, tá? Beleza? Então, é isso daqui. Estes aqui, aí você já tá se perguntando assim, né? Beleza, vamos para o próximo caso, então, aí de mesóclise. E eu vou dizer a você... Tchan, tchan, acabou! Acabou! Mas como assim? Próclise, a gente teve 10 casos, professora! E agora, só temos 3 casos, é isso mesmo? É isso mesmo que você está vendo, só temos 3 casos. Ah, que tranquilidade, né? Eu sei, que plenitude, que serenidade no olhar da pessoa que só tem 3 casos de mesóclise. Mas temos ainda, vai lá, ó, setinha, casos de ênclise. Isso. Mas são quantos? Não são muitos, não. Fica de boa na lagoa que vai dar tudo certo. Abre aqui, ó. Vamos falar. Primeira coisa, caso de ênclise. Ó, não, vou até voltar para mim. Volta para mim. Deixa eu dizer um negócio aqui. Primeira coisa, caso de ênclise, ok. O que você vai analisar primeiro? Vai, tô te ouvindo. Você tá diante de exercício de colocação pronominal, tá? O que você vai analisar primeiro? Casos de próclise, exato, caso de próclise. Passou da próclise, aí você vai verificar se é possível mesóclise ou ênclise. É isso que você vai analisar. Beleza, mas quais são os casos de ênclise? Abrindo as portas da esperança. Abre aqui. Primeira situação. Calma, vamos falar dos casos de ênclise. Primeira situação. Vou colocar aqui uma retomada, tá? Ó, nunca teremos ênclise, nunca com particípio, a gente já viu isso na regra proibitiva, só que também nunca com particípio ou com futuro do indicativo. Opa, isso aí tá meio que óbvio, né? Primeiro, ó, nunca, deixa eu pegar aqui o roxo. Nunca no particípio é aquele caso proibido, certo? E nunca com o futuro do indicativo, nunca com o futuro do indicativo, por quê? Porque é caso de mesóclise. Então, um é caso proibido, o outro é caso de mesóclise. Então, eu não vou utilizar nessas situações. Por exemplo, ó, vou colocar aqui. João havia lembrado-me do caso. Ou ainda, ele ofereceria-me ajuda. Ele ofereceria-me ajuda. Olha aqui. Vamos lá. Primeiro, particípio.
Não posso ter esse pronome aqui? Não posso ter posição de ênclise, não posso. Ele ofereceria-me ajuda. Não dá para ter esse pronome aqui, ó, o verbo. Não. Eu poderia ter ele me ofereceria, ou ele ofereceria, ou ele oferecer-me-ia ajuda, certo? Então, aqui eu não posso aqui eu não posso colocar essa situação aqui depois, né? No caso de ênclise, mas eu poderia colocar antes ou no meio, tá? Então, primeira situação aqui colocada, tá bom? A primeira situação aqui colocada. Vamos retomar. Por qual razão? Por qual razão? Porque esses casos são mais comuns do que a gente imagina. A gente tem que... Você percebeu que a gente vai meio que por eliminação, né? Primeiro você vai olhando o caso caso proibido, caso especial, caso de próclise, caso de mesóclise, e aí chega na ênclise. Vai meio que por eliminação, não é verdade? Então, primeira coisa do caso de ênclise, vou ver se não tem próclise, nunca com particípio ou com futuro do indicativo. Nunca depois do particípio, porque eu sei que não pode, regra proibida, né? Caso proibido. Ou então, colocar com o futuro do indicativo. Por quê? Porque essa estrutura verbal é só do caso de mesóclise. Beleza, vamos lá, segue em frente. Vamos pensar aqui, ó. Segundo pontinho. Para o caso de ênclise. O caso de ênclise, ele só é obrigatório, vamos pensar assim, ó. Só é obrigatório. Calma aí que falhou. Só é obrigatório se a próclise for proibida. Se a próclise for proibida, tá? Então, só é obrigatório se a próclise for proibida. Como assim? Vamos pegar aqui caneta preta, caneta azul, não estou usando mais azul, né? Só caneta preta. Por exemplo, vou pegar assim, vou pegar dois casos, ó. Dedicou-se ao estudo. Ele dedicou-se ao estudo. Vou pegar mais um. Ele se dedicou ao estudo. 3 situações aqui, certo? Ó. Caneta roxa. Deixa eu abrir, né? Falando com você. Ele dedicou-se ao estudo. Percebeu que aqui, ó, é um caso obrigatório. Por quê? Porque a próclise não pode. Eu posso começar se dedicou ao estudo? Não posso. Por quê? Porque eu não posso começar com pronome oblíquo. Então, aqui é um caso de ênclise obrigatório, não tem para onde fugir. Eu não posso começar com pronome, então eu coloco depois. Não tem um verbo no futuro do indicativo, então não é caso de mesóclise, só pode ser caso de ênclise. Agora, olhe nas estruturas aqui colocadas logo abaixo. Ele dedicou-se ao estudo. Posso deixar assim? Posso. Existe caso obrigatório de próclise? Negativo. Não existe caso obrigatório. Mas e na situação de baixo? Ele se dedicou ao estudo. Também é possível? Também é. Mas o ele é atrativo, professora? Não, ele não é atrativo. O ele não é atrativo. É uma questão de escolha. Não há obrigação aqui. As obrigatoriedades estão, neste caso obrigatório de ênclise, quando você tem o início da oração, você não tem como colocar o pronome antes, é caso obrigatório. No caso da mesóclise, quando você começa com o verbo no futuro do indicativo, tanto faz qualquer um deles, não tem como começar antes, esses são casos obrigatórios. Agora, mesóclise e ênclise, aí são situações mais disponíveis, mais possíveis de colocação antes ou depois, no meio, tanto faz. Vai depender o quê? Se não houver proibição. Olha só a nossa situação aqui. Ele se dedicou e ele dedicou-se, veja, colocado antes ou depois, em próclise ou em ênclise,
tanto faz. Não existe regra que proíba ou regra que obrigue aqui. Qual é a única situação que é uma regra que obriga? É a primeira. Por quê? Porque eu já começo com o verbo e o pronome. Não tem como começar com o pronome e o verbo, não dá? Então, é uma situação de obrigatoriedade. Aqui não tem para onde correr, tá? Aqui é só essa situação. Agora, existe um caso de ênclise, deixa eu abrir aqui, comum também. Vou pegar aqui. Nosso terceiro caso, que a gramática prioriza, que é usar a nossa ênclise depois de gerúndio. A ênclise aceita a sua colocação depois de gerúndio. Exemplo, vamos pegar aqui, ó. Ele estava avisando-me do risco. Ele estava avisando-me do risco. Então, ó, gerúndio, e aqui a colocação do me, depois do nosso gerúndio, tá? Ele estava avisando-me do risco. Professora, mas poderia ser antes, ele estava me avisando do risco? Poderia também, mas a gramática, ela prefere colocar depois do gerúndio, quando a gente tem gerúndio, tá bom? Por isso que a preferência é, depois de gerúndio, colocar o nosso pronome oblíquo aí, átono, mas não é uma obrigatoriedade nessa situação, né? Só seria uma obrigatoriedade se a gente tivesse ali uma oração reduzida. Avisando-me do perigo, vírgula, ele saiu correndo. Aí seria obrigatório, não tem como, não poderia ser me avisando. Não dá, percebeu? Então, tudo a gente acaba batendo em regra, em proibição, em possibilidade, em coisas desse tipo. Mas até então, a gente só está dando uma olhada e a gente só está vendo aqui construções com um único verbo. O que eu quero mostrar para você são construções em que aparece mais de um verbo, as chamadas locuções. Vamos abrir aqui, ó. As chamadas locuções verbais. Abre. O que eu posso entender sobre locução verbal? Vamos começar com a seguinte ideia, tá? As locuções, eu vou chamá-las de perífrases verbais. Esse é o termo correto. Por quê? Porque as perífrases verbais, melhor dizendo, elas vão se dividir em tempo composto, voz passiva analítica e locução verbal. Então, eu tenho 3 formas de construção aí com mais de um verbo, né, de locuções, as chamadas perífrases, tá? Cada uma delas vai apresentar uma estrutura um pouquinho diferente da outra. Por exemplo, ó, quando eu tenho tempo composto, eu tenho o haver ou o ter mais um particípio. Quando eu tenho voz passiva analítica, eu tenho o verbo ser mais o particípio. Quando eu tenho a locução verbal, eu tenho um verbo auxiliar qualquer, pode ser qualquer verbo, mais um infinitivo ou então um gerúndio. Opa, peraí, filho. Ou então um gerúndio, tá? Então, eu tenho essas construções diferentes, viu? Ó, essas construções aqui são diferentes, mas elas apresentam mais do que uma estrutura, tá bom? Olha só, quando a gente está tratando aqui das nossas chamadas... Opa, deixa eu abrir aqui. Das nossas chamadas locuções, eu estou falando de tudo ao mesmo tempo, tá? Então, eu estou falando de tudo isso daqui. Não vou pegar um caso específico, vou pegar algumas estruturas. Por qual razão? Porque, ó, se você estiver analisando, pensa comigo, se a gente estiver falando ali sobre tempo composto ou voz passiva analítica, a gente está falando sobre um verbo que
principal é particípio, e aí eu já tenho uma regra proibida, que é não colocar depois de particípio. Então, isso já serve para tempo composto e para voz passiva analítica. Agora, se eu estiver falando sobre locuções verbais, eu estou falando de um verbo principal que está no infinitivo ou no gerúndio. Se ele estiver no infinitivo, pô, ele é o jaspion, ele pode fazer várias coisas. Se for o gerúndio, ele aceita o meu pronome depois, diferente do que eu tenho com particípio. Então, veja como as formas nominais são importantes aqui para a colocação do pronome de acordo com o verbo, para a colocação pronominal. Beleza? Vamos pegar algumas situações aqui para ilustrar um pouquinho para você. Deixa eu abrir aqui para você. Vamos pegar aqui algumas para a gente dar uma ilustradinha. Eu acho que eu vou apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, acho que fica melhor. Para a gente retomar. Por exemplo, vou pegar a caneta preta. Tá, já está no preto. Vamos pegar várias estruturas. O menino... Deixa eu pegar aqui uma sequência. Vou pegar a mesma frase, tá? Só vou mudar as locuções. Nananã deve lembrar do bilhete, por exemplo. Deixa eu ver se cabe. O menino havia lembrado, ó, agora já estou no particípio, do bilhete. Ninguém, mudar, né, colocar a palavra atrativa, ninguém havia lembrado do bilhete. Por só mais uma. Não pode lembrar, deixa eu pôr mais para cá. Pode lembrar do bilhete. Beleza? Então, ó. Agora, o que eu quero que você veja comigo? Quais são as situações... Vamos pegar... Já que eu coloquei o menino, o pronome correspondente... Vamos pegar a tinta vermelha. O pronome correspondente é o C, ele, né? C é o pronome oblíquo correspondente. Eu quero saber onde que eu posso colocar. Quais são as regras? As regras para as locuções são as mesmas regras para os verbos isolados, bonitinhos, sozinho. Não tem alteração nenhuma aqui não, tá? Então é a mesma regra. O menino se... Deixa eu abrir, né, para você enxergar melhor. O menino se deve lembrar do bilhete. Vamos ver o que eu posso colocar aqui, ó. O menino... Veja que quem eu tenho aqui? Infinitivo, certo? Então, eu tenho o menino deve lembrar-se. Pode fazer isso? Pode, do bilhete. Eu posso fazer o menino deve se lembrar do bilhete? Posso? Posso. Eu posso... O menino se deve lembrar do bilhete? Posso. E eu ainda tenho mais uma possibilidade, hein, gente? O menino deve-se lembrar do bilhete. Então, veja, quantas possibilidades eu tenho aqui? Eu tenho 4 possibilidades nessa primeira estrutura. 4 possibilidades. Eu posso ter próclise com o verbo deve e eu posso ter ênclise com o verbo deve. Eu posso ter próclise com o verbo lembrar e eu posso ter ênclise com o verbo lembrar. 4 possibilidades. Vai para o de baixo. Olha lá. O menino havia lembrado. Opa, eu já sei que aqui eu tenho um particípio. Portanto, aqui já não cabe. Já sei disso de antemão, certo? Agora, dá para ser o menino havia se lembrado do bilhete? Dá. O menino havia-se lembrado do bilhete? Dá. Dá. O menino se havia lembrado do bilhete? Pode fazer isso aqui também?
Também. Então, as 3 possibilidades existem aqui? Sim, eu tenho 3 possibilidades, percebeu? Eu posso colocar aqui antes do meu lembrado, em caso de, porque ele é particípio, em caso de próclise, mas eu posso colocar em próclise ou em ênclise com o verbo auxiliar, tá? Então, eu só não posso colocar depois do particípio, mas aqui não existe nenhuma regra que me proíba. Ok, vamos piorar. Vamos colocar uma palavra atrativa ali para ver como é que fica. Abre ali, olha lá. Ninguém havia lembrado do bilhete. Vamos pensar. Daria para ser, bom, palavra atrativa, primeira coisa, ninguém se havia lembrado do bilhete. Dá para ser? Dá. Opa, lembrado, particípio, já sei que não dá para ser aqui, certo? Não dá para ser aqui. Agora, daria para colocar, ninguém havia se lembrado do bilhete. Dá para ser assim também? Dá. E assim, ninguém havia se lembrado do bilhete? Dá para ser dessa forma? Não dá. Por qual razão não dá? Porque aqui eu tenho palavra atrativa, percebeu? Então, a palavra atrativa, ela me obriga a ter uma posição de próclise com havia ou de próclise com o lembrado. Este se aqui, colocado depois do havia, ele fica em posição de ênclise e não dá, porque eu tenho palavra atrativa, ó. Eu tenho palavra atrativa, a palavra atrativa não deixa, tá? Portanto, nesta terceira situação aqui, a gente só tem 2 possibilidades. Só temos 2 possibilidades, ok? Agora, vamos pegar aqui embaixo, ó, o nosso verbo aqui, ó, o nosso verbo, já tá no vermelhinho, ó, tá no infinitivo. O infinitivo é jaspion. Então, eu já sei que eu posso colocar aqui depois dele. Eu já sei que eu posso colocar aqui antes dele. Ele aceita antes ou depois, certo? Agora, e o pode? Opa, eu tenho uma palavra atrativa aqui. Quer dizer que eu tenho que colocar o quê? Em posição de próclise. E assim, eu posso colocar também, ó, pode-se lembrar do bilhete? Não, né? Dessa forma eu não posso. Por qual razão que eu não posso fazer isso daqui também? Porque eu posso ter em posição de próclise com o pode, em posição de próclise com o lembrar ou de ênclise com o lembrar. Mas eu só posso ter essa posição de ênclise com o lembrar porque esse verbo é o jaspion. E ele permite que eu coloque, tá? Qualquer outro verbo não. Tanto que, ó, o pode, mesmo que ele esteja acompanhando ali o verbo lembrar, não pode seguir a mesma ideia, a mesma filosofia, né? A mesma situação. Então, nesta última situação aqui, ó, eu posso 3 coisas diferentes, tá? Então, eu tenho aqui, ó, várias possibilidades com as locuções. O que eu quero te mostrar... Deixa eu ver pra cá. Eu fico grande, eu fico pequena, né? O que eu quero te mostrar é... Deixa eu vir pra cá. O que eu quero te mostrar é que a gente vai respeitar as mesmas regras da colocação pronominal que a gente utiliza com o verbo só, com a locução. A diferença é que a gente vai ter 2 verbos aqui, mas a ideia permanece a mesma, não vai ter caso especial. A gente tem bancas que gostam de trabalhar com questões que envolvem locução verbal e os seus aspectos aí de colocação pronominal. Agora, qual aspecto assim? Aqui eu ainda peguei leve, né? Não tem como, não coloquei muitos exemplos mais difíceis para você pegar bem nesse começo. Por quê? Porque poderia ter ali um verbo auxiliar no futuro do indicativo, poderia ter ali um verbo no gerúndio, nessa construção, mas com o gerúndio é fácil, né? O que é mais difícil é com o infinitivo e com o particípio. Mas a gente tem N combinações para pensar em colocação pronominal. E são muitas as nossas situações. Combinado? Agora, de onde que eu vou partir, professora? Vamos fechar tudo isso daqui para eu entender bem. De onde que eu vou partir? Primeiro, você vai dar uma olhada no exercício se tem caso proibido.
que é começar com pronome oblíquo, colocar depois de particípio, depois de ponto e vírgula, evitar nos casos de vírgula, vai olhar os casos proibidos e depois vai olhar os casos especiais. Beleza. Aí você vai partir para a identificação de casos de próclise. Claro que isso tudo que eu estou falando para você parece que, eu vou ter que fazer etapa por etapa, vai demorar. Não, acontece tudo ao mesmo tempo na sua cabeça, tá? Acredite, acontece tudo ao mesmo tempo. Quando você olha, você já sabe, não, esse aqui é o caso do Jaspion, aquele ali é o caso proibido, aquele ali, já vai meio que automático. Mas a gente segue essa ordem de caso proibido, caso especial, aí a gente parte para situações de próclise, porque são inúmeras, depois é que a gente analisa as situações de mesóclise e de ênclise, combinado? Mas é parte mais ou menos dessa escalada. Ok. Agora a gente encerrou este conteúdo de colocação pronominal, mas não acaba, só acaba quando termina, você sabe disso, né? Só acaba quando termina, se acertar não erra, coisas assim, coisas básicas, coisas simples, coisas óbvias. Então vai continuar, beleza? Por enquanto, ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau!